Deputado defende o fim da política de isenções fiscais e mais transparências nos contratos do governo. Comissão de Educação quer que aprovados em concurso do DEGASE sejam convocados. E o extermínio de jovens negros no estado pode ser tema de uma nova CPI. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Tributação da Alerj cobrou transparência nos incentivos fiscais concedidos a empresas pelo Poder Executivo e defendeu a paralisação imediata dos benefícios. Durante a audiência pública realizada nesta quarta-feira, o deputado Luiz Paulo levantou a gravidade das concessões de incentivos neste momento de crise financeira e fiscal no Estado, que já afeta as áreas de saúde e educação. Em março, o governo fez um acordo na Alerj para suspender novos benefícios por 2 anos. No entanto, no último dia 5, foram publicados no Diário Oficial do Poder Executivo 14 novos decretos de incentivos fiscais sem transparência na motivação. Não se justifica, neste momento, por melhor que seja, dar qualquer isenção fiscal. Nós não estamos atingindo os 12% de investimento na saúde, estamos em 7%. Não estamos atingindo os 25% de investimento em educação, estamos em 23,5%. A despesa de pessoal na área do executivo já ultrapassou o limite prudencial, já passou da casa dos 48%. O teto é 49%. E até o final do ano estourará o teto. Segundo o parlamentar, nas projeções de benefícios já concedidos pelo governo, listadas na Lei Orçamentária Anual de 2017, os incentivos fiscais devem atingir até 2019 11 bilhões e 600 milhões de reais. Para o deputado, o momento é de paralisar as concessões e criar uma forma mais eficaz de controle. Sem estar computado o artigo da LDO que diz que o Poder Executivo tem autorização de dar mais incentivo fiscal até o limite de 5% da receita corrente líquida. Este cálculo dá mais ou menos 2 bilhões e 400. Então, esses números podem crescer ainda, mais ainda, né? Então, tudo isso é que mostra a necessidade imperiosa de a gente puxar um freio de mão e parar com essa loucura coletiva descontrolada que está acontecendo, em função dessa grave crise que nós estamos enfrentando. A diretora de Incentivos Fiscais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico informou que todas as isenções concedidas pela Secretaria trazem incremento de receita e geram empregos. Em relação à transparência dos benefícios, ela justificou que todas as informações são especificadas no processo, mas que poderão ser publicadas. Todos os incentivos que passam pela Secretaria de Desenvolvimento são apresentados com cálculo do impacto econômico, gerando aumento de arrecadação, além de emprego e de investimento. Elas são transparentes, simplesmente elas estão todas dentro do processo. Se quiser mudar e quiser que dentro da publicação saia um resumo, porque os relatórios são muito grandes, são relatórios de 5, 6, 10 páginas. Então não dá para publicar isso. Agora, se quiser que faça um resumo, pode ser feito. Com uma auditoria sendo realizada na Secretaria Estadual de Fazenda sobre a concessão dos benefícios fiscais, o Tribunal de Contas do Estado também questiona a falta de transparência sobre essas concessões. Para o analista de controle externo do tribunal, Jorge Eduardo Salgado Salles, uma das soluções seria mudar a forma dos contratos e dar mais clareza e publicidade. Nós vimos atacando esses pontos. A falta de metodologia clara, que possa ser auditada, possa ser confrontada, né, e a falta de transparência de como essas decisões são tomadas. Né? Uma coisa está ligada à outra. A metodologia, quando ela estiver clara e for objetiva, já é um ponto de partida para que se possa avaliar se aquilo foi cumprido ou não. Segundo, publicando na internet. A LRF tem o artigo que fala da transparência, além do primeiro, é o 48. E ali deixa claro que a transparência deve ser garantida pela publicação dos atos que impactam receita,
na internet. Ainda segundo o analista do TCE, o tribunal já havia encontrado fragilidade de controle dos incentivos e por isso criado o DUB, documento de utilização do benefício para permitir um maior comando dos benefícios informados e para a inclusão de novas funcionalidades. No entanto, é necessário organizar e simplificar o sistema atual. O DUB veio como uma tentativa, mas foi o que foi falado aqui. Não tem como. Da forma como hoje são concedidos os benefícios, as formas variadas, são mais de 900 tipos, quer dizer, mais de 1.000 tipos, não tem como. Tem que haver uma simplificação disso. Foi reclamado, inclusive, pela representante da FEComércio, isso, que é um custo para as empresas simplesmente cumprirem as suas obrigações. Aquelas que querem, às vezes, por vezes, não conseguem. Então, a simplificação passa pela simplificação. A Comissão de Educação vai cobrar do governo um posicionamento sobre a contratação dos aprovados no concurso do Degase em 2012. A situação dos concursados foi o tema de audiência pública nesta quarta-feira. O Degase abriu o concurso público em 2011 para o preenchimento de 1.472 vagas. 5 turmas foram chamadas e 1.157 vagas foram ocupadas. A 6ª turma, com 158 pessoas, ainda aguarda o chamamento. O problema é que o prazo desse concurso, que já está na fase de prorrogação, será encerrado no dia 6 de novembro. E até o momento, o grupo não teve nenhuma resposta do governo do estado. Angustiados e apreensivos. Essa é a melhor frase para definir isso. Angustiados e apreensivos, que fomos submetidos a um certame público no qual não estamos sendo respeitados. E aí a gente pede que o governo entenda o nosso direito e nos dê o que é nosso. O chefe de gabinete do Degase informou que o processo dos aprovados está na assessoria jurídica da Casa Civil e que ainda não obteve informações sobre ele. Alexandre de Moraes Lessa disse ainda que o Degase teve um aumento de 460% de jovens apreendidos desde 2011 e que os aprovados no concurso são necessários para a melhoria no atendimento do sistema socioeducativo. Com essa demanda de trabalho, a vinda desses 158 vai se somar uma força de trabalho muito necessária e significativa para o Degase. A gente continua vivenciando, por causa desse número grande de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, estamos ainda vivenciando um déficit de servidores, sim. O Senasa nos ordena que nós tenhamos, para cada 5 adolescentes atendidos, um agente socioeducativo. Para cada 40 adolescentes atendidos, 2 pedagogos, 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. E nós não conseguimos suprir esse déficit ainda. No final do ano passado, o Degase abriu o processo seletivo simplificado para a contratação de 300 funcionários temporários. O deputado Conte Bittencourt criticou a forma de contratação em detrimento de chamar os aprovados em concurso. O parlamentar disse que vai conversar com o líder do governo, o deputado Edson Albertassi, para cobrar uma posição do governo. O que nos chama a atenção é que, ao mesmo tempo que o Estado não faz essa contratação, depois de eles terem apresentado os documentos dos pré-requisitos de saúde, terem feito o curso interno, é o Estado fazer uma chamada simplificada para concurso temporário. Não tem lógica. Dentro desse quadro de crise que o Estado atravessa, você não está chamando esses concursados em função do problema financeiro do Estado, é que ao mesmo tempo chama um temporário que tem o mesmo custo e, pelo contrário, não contribui com a Previdência do Estado. Então nós vamos fazer um contato com o líder do governo, vamos fazer um contato com a Casa Civil e estamos orientando que eles procurem a Defensoria do Estado a terem uma medida preventiva, do ponto de vista jurídico, a terem a garantia, mesmo acabando o prazo desse concurso, agora no início de novembro, que eles tenham uma garantia jurídica de no futuro serem convocados. A Comissão de Combate às Discriminações da Alerj vai pedir regime de urgência para a instalação de uma CPI para investigar o extermínio da juventude negra no estado. Os participantes da audiência acreditam que no Brasil há uma política institucional de genocídio da juventude negra. Apesar dela não ser legitimada na nossa Constituição, em outros dispositivos legais, através da política de Estado, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, fica evidente que
o jovem negro ele não é prioridade no Estado e que o racismo influencia diretamente nas posturas que esses órgãos tomam nas suas decisões. O procurador do Ministério Público do Trabalho lembrou que a prática de extermínio de jovens negros começou nos navios negreiros. 70% das pessoas que chegavam vivas escravizadas tinham até 18 anos de idade. Assim como era mais ou menos esse percentual, as pessoas negras comercializadas no Valongo pelo tráfico escravagistas para servirem nos espaços privados, nas fazendas, nas casas grandes, etc. Para a Defensoria Pública, a ideia de guerra às drogas no Rio de Janeiro tem legitimado a violação dos direitos humanos pelo Estado. A política de segurança pública nas Américas, em geral, em nome de combater o crime, prevenir a criminalidade, ela usa violações sistemáticas e estruturais de direitos humanos de populações vulneráveis, né? Então, é preciso a gente retirar essa ideologia, que é a ideologia de combate ao crime, de guerra ao crime, guerra às drogas, que ela só serve para justificar lesões aos direitos fundamentais de grupos em situação de vulnerabilidade. Durante a reunião, o delegado Rivaldo Barbosa propôs aos participantes uma reunião com as polícias civil e militar para discutir a questão, proposta que foi recebida com desconfiança pelos militantes. Infelizmente não é confiável. Inclusive tem alguns colegas que trabalham no mesmo âmbito, né? Como eu citei ali dentro, na audiência, no Nós por Nós, que foram ameaçados através do próprio aplicativo por membros da polícia, porque estavam influenciando diretamente nas denúncias contra o abuso policial. A deputada Tia Ju, que presidiu a audiência, chegou à conclusão que é necessário uma CPI para investigar o problema. Todos concordam que, de fato, para que a gente tenha uma efetividade e uma agilidade de resposta para a população negra, é preciso a instalação de uma CPI nessa casa. Como ela já está protocolada desde julho desse ano, a gente vai pedir um regime de urgência para que essa CPI possa, de fato, ser instalada na casa e a gente possa ter o andamento dessa questão do genocídio da juventude negra e dar uma resposta para a população negra que tanto espera. E dessa CPI a gente vai ter encaminhamentos e propostas que a gente vai poder fazer uma provocação a nível federal, né? Para que nós do Rio de Janeiro, nós sabemos que isso acontece a todo momento, a toda hora, a todo instante. Os nossos jovens negros, pobres, de favela, estão morrendo e é preciso tomar uma atitude rápida para que não haja o extermínio da raça negra. As carteiras de vacinação podem ser informatizadas no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Marcos Miller foi um dos mais de 70 analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é ter um controle maior de quem é vacinado com todos os dados armazenados e garantidos para a população do estado. Hoje em dia, você tem uma carteira de uma vacina, de outra vacina, perde uma, volta outra. Se isso tudo está informatizado, é muito melhor para você comprovar e também para acompanhar as vacinas, sobretudo para as crianças, também para os idosos, mas isso eu acho que usa o instrumento da informatização para facilitar a vida das pessoas e garantir a saúde preventiva, que é a vacinação. Outro projeto discutido foi do deputado Zito, que autoriza a criação de clínicas estaduais de fisioterapia e reabilitação motora para todo o estado do Rio de Janeiro. O parecer foi de constitucionalidade. Acho que é importante que se dê oportunidade a criarem novas clínicas de fisioterapia no estado do Rio de Janeiro. O médico, ele prescreve, mas quem faz a reabilitação do paciente de uma lesão, seja ela qual for, é o fisioterapeuta. Então a população precisa saber aonde tem. E hoje no estado do Rio de Janeiro tem muito pouco, são poucas as clínicas de fisioterapia. Reforçar a política de combate e erradicação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto de lei do deputado Iranildo Campos prevê a criação do programa de vacinação contra a dengue no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, isso foi anexado a outro projeto que era idêntico. Sempre quando um deputado apresenta um projeto e o outro já apresentou anteriormente, ele é anexado. Mas o projeto anterior teve parecer favorável
que é exatamente a questão da dengue. Nós já aprovamos, aliás, vários projetos sobre campanhas de conscientização nas escolas, nos bairros, mobilização, convênios com os municípios. E, no caso desse projeto, ele foi anexado porque já havia outro, mas esse outro foi aprovado pela CCJ. Uma outra discussão na CCJ foi a emenda de plenário ao projeto de lei do deputado Benedito Alves, que cria programas de incentivo à prática de atividades físicas no âmbito do Estado do Rio. O parecer à emenda do deputado Dr. Giulianelli foi favorável para que as atividades sejam ministradas por profissionais da área. O projeto diz que a atividade física tem que ser dada exclusivamente por um profissional de educação física. O deputado Carlos Mink fez uma emenda incluindo que também o fisioterapeuta pudesse prescrever a atividade física. O fisioterapia não pode prescrever a atividade física. O acordo que nós fizemos aqui com a minha subemenda é que quem dá a atividade física é o profissional de educação física. Quem pode prescrever um tratamento de uma pessoa que tenha uma lesão, aí sim o fisioterapeuta pode prescrever a atividade de recuperação daquele paciente, não a atividade física. Os parlamentares discutiram um projeto que pode impedir a concessão de incentivos fiscais por decreto do governo. Veja agora como foram as votações em plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Carlos Mink que define critérios de qualidade das areias de parques, praças, creches, escolas e áreas de lazer. Os dados servirão de base para o monitoramento e fiscalização desses locais. O descumprimento da regra poderá resultar em punição. O projeto foi aprovado. Hoje, para a água, existe um padrão de balneabilidade. A gente sabe que mais de 1.000 coliformes por decilitro não pode mergulhar, que a água está imprópria, vai dar hepatite, alguma doença. Para a areia, não tem padrão. Então as crianças brincam em parques, em praças, em praias, põem a mão na areia, levam na boca, tem uma quantidade de bicho, bactéria, fungo, e não há sequer um padrão, uma obrigatoriedade de fiscalizar e de acompanhar. Então a nossa lei, que foi aprovada agora em primeira, volta em segunda, apresenta inclusive um padrão que foi estabelecido pela Fiocruz a nosso pedido. Então é uma forma da Assembleia contribuir para a prevenção para o meio ambiente e para a saúde das crianças. Já o deputado Dionísio Lins quer autorizar o serviço de mototáxi turismo. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. É importante porque senão aquele profissional que já exerce atividade, ele não tem o reconhecimento legal e ele passa a ser pirata. O que nós estamos fazendo é reconhecer uma atividade FII que é importante para o turismo. Quer dizer, o mototaxista passa a ser legal e devidamente registrado no seu segmento da atividade FII. E o deputado Paulo Ramos quer proibir a cobrança diferenciada na venda de bebidas geladas ou em temperatura ambiente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto foi aprovado em primeira discussão. Pagar mais porque a bebida está gelada é um exagero muito grande. Então o objetivo é equiparar o preço menor. Não é possível cobrar porque a bebida está gelada, é um preço maior do que aquele que é cobrado pela bebida em estado natural. Tenho certeza absoluta que nem as redes vão reagir a isso, vão compreender que elas perdem até muito em imagem agindo dessa forma. Também na pauta, projeto do deputado André Lazzaroni, que garante a matrícula de estudantes, filhos de policiais militares, civis ou bombeiros que sejam transferidos de município. A matéria recebeu 2 emendas e retornou às comissões. As concessionárias de serviços públicos podem ser excluídas da lei que obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar horário e data para a realização da prestação do serviço. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada e precisa passar por mais uma votação. Na verdade, relógio, isso é tudo na parte externa. Então não há necessidade de uma comunicação. A concessionária manda o seu profissional, até por questão de prevenção. Ter acesso sem precisar entrar no domicílio e, portanto, sem a necessidade da comunicação.
O Estado poderá ser obrigado a fazer estatísticas sobre violência contra crianças e adolescentes. O estudo deverá ser anual. Os dados coletados deverão estar disponíveis para consulta. A matéria dos deputados Marta Rocha, Jorge Pisciani, Marcelo Freixo, Flávio Serafini, Tio Carlos, Tia Ju, enfermeira Rejane e Pedro Fernandes foi aprovada em primeira discussão. A mancha criminal ela só pode ser realmente detectada quando se tem estatísticas, né? E nesse aspecto as crianças e adolescentes vêm sofrendo muitas violações e a gente precisa, esse projeto vai dar os dados que a gente pode levantar para cobrar uma ação mais efetiva na parte da segurança, principalmente nas questões ligadas à violência sexual, que isso é uma questão que nos preocupa muito. A exploração sexual, a violência sexual contra a criança e adolescente é um crime hediondo e a gente precisa ter essas estatísticas para cobrar ações concretas do Poder Executivo. E o deputado Luiz Paulo quer retirar da Lei de Incentivos Fiscais o artigo que permite a concessão de benefícios por decreto do governo. O artigo retirado também permitia que os incentivos fossem concedidos por tempo indeterminado. O novo texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Eu já tentei um projeto de lei que interrompesse qualquer tipo de benefício fiscal por 4 anos, junto com o deputado Dauari. Foi feito um acordo de ser por 2. O projeto veio em pauta, recebeu dezenas de emendas com excepcionalidades e não retornou. Agora faço uma segunda tentativa. Em função dos últimos 14 decretos de benefício fiscal, que, no meu entendimento, não poderiam ser editados mediante a existência de um decreto de calamidade pública na gestão financeira do Estado. Mas o Estado o fez, e o fez sem transparência. Então, verifico que a única forma é tentar coibir que o Estado faça isso. E, para coibir, temos que tirar fora o dispositivo legal que permite, que é o artigo 3º da lei que cria as hipóteses de benefício fiscal. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.